God don't play about me. He don't play. Essa é a só de família, né? Vai lá, fazer o piche Família aqui. tradicional brasileira. Não vou dizer nada não. Deixa abaixo. Tá tendo uma vez Leva pro posto médico. E aí galera, hoje a gente vai falar sobre Maratona do Rio. Trouxemos aqui 2 maratonistas, uma PCD e uma meia maratonista. Não PCD por enquanto. preconceito. E uma meia maratonista. Vamos falar da nossa experiência. Quem gostou, quem não gostou, quem vai, quem não vai mais, quem se frustrou, Treinou direito, quem quem treinou. não É isso aí, fica até o final, é Quem nóis. arrebentou, quem não. Isso. E a gente vamos fazer isso aí enquanto a gente cuida do pé dessa moça aqui. Valeu. Tá de boa, Bruno. Certo. Falando sobre a experiência de prova, né? Sobre a Maratona do Rio. Essa foi a segunda vez que eu fui. E esse ano tiveram algumas polêmicas em relação à organização e tudo mais. E muita gente perguntou se ainda assim é uma experiência que vale a pena. Eu já adianto que para mim, Rafaela, é uma experiência que vale a pena ir. De fato, esse ano tiveram muitos problemas com a organização. Pessoal reclamando de kit, pessoal reclamando sobre as filas. Opa! Deu uma... Reclamando... chegou, bateu. Pessoal reclamando das filas que estavam muito grandes. Tiveram algumas questões estruturais de prova mesmo. Eu vi no dia dos 21 quilômetros gente reclamando de água. Mas assim, isso não aconteceu comigo. Eu só vi reclamações de pessoal lá. E, de fato, são reclamações muito válidas. Porém, ainda assim, só quem está lá entende que é uma experiência muito válida a prova. Porque a energia da prova, de forma geral, tanto das pessoas que estão correndo, quanto da torcida, é um negócio assim, é bizarro. Você vai simplesmente sendo levado, sendo arrastado pela torcida, e isso é muito massa. E muito por conta disso, eu acho que vale sim ainda totalmente a experiência. Eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Bom, pra mim, eu tava com altas expectativas. Era a minha primeira maratona. Fiz um ciclo super... Apesar dos pesares, foi muito bom. Porque foi com amigos, né? Todo mundo no mesmo barco. E, enfim, fui com expectativas muito altas, devido a galera fazer muita propaganda sobre Rio de Janeiro. Eu acho que a prova em si, né? O Rio já é o próprio marketing deles, né? Então isso já meio que dá uma aquecida nos ânimos. E gostei muito da prova em si. Como o Rafa falou, teve um momento que eu tava só no automático e quem me carregava era a galera. Do quilômetro... Eu tive a sensação de que do quilômetro 1 até o 42 tinha gente ali. Então, pra mim, não tenho nada a questionar, não faltou nada. Desde hidratação até gel, né, eles estavam distribuindo. Claro que nem tudo dá pra ser perfeito, porque é gente pra caramba. Uma prova... Eu nunca tinha feito uma prova correndo com tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas, inclusive, de certa forma, é até bom nos momentos que você tá só arquejando. Você vê que tem pessoas sofrendo ali também do seu lado, sabe que você não tá sozinho. Dividido o momento. A experiência de prova pra mim foi essa. Foi muito bom. E você, Raíssa? Na sua primeira meia maratona? Pra mim foi ótimo. O ciclo eu não fiz da maneira correta, porém eu cheguei lá. Freestyle, ela botou um novo ciclo. Ciclo freestyle. Corta. Não é que você não fez o ciclo de maneira correta, é que você fez o ciclo completamente errado. E aí? Pra falar só da prova, Você tem que falar, hein? Você gostou, mas e aí? Vamos lá.
A prova para mim foi muito boa, porque foi uma experiência além de qualquer outra coisa que eu já tenha vivido. Por quê? Eu só corro aqui em Mossoró, na bendita João da Escócia. Então qualquer coisa que saia, E só às vezes também. e só às vezes inclusive, e qualquer coisa que saia desse cenário para mim já é ótimo. E a corrida passava por inúmeras paisagens do Rio de Janeiro. Então a gente ia vendo, ia admirando, ia curtindo. E o pessoal sempre estava em muitos pontos. Tinha banda, tinha o pessoal da maratona mesmo torcendo pela gente. Ó, vamos e tal, tá perto. Do quilômetro 14 para os 21, eu não estive sozinha em nenhum momento. Inclusive, a Rafaela saiu correndo atrás de mim com um megafone. Então, Eu pensei que ela ia terminar com você naquele momento. Já tava no 17, ela foi-se embora, a gente olhava, ela não voltava. E é sobre isso. Aí eu olhei assim pra Carol, falei, Carol, acho que ela foi. Aí Carol, deve ter ido. Qual foi a motivação para vocês participarem? Espera aí que tem que levar o microfone pra você. Não, é para vocês falarem. Não é pra ouvir você Isso é uma perguntar. pergunta nova. Isso é uma pergunta nova. Ah, E a maior motivação que eu tive para participar da meia foi esta bendita Rafaela. Ela me fez um desafio, disse eu duvido. E eu, como uma boa competitiva, assim, de alma, né? Não neguei e comecei o ciclo. Não estava correndo nada quando eu comecei. Eu não corria daqui para a esquina. Então, nunca me imaginei fazendo 101. Muito pelo contrário, eu achei que eu iria fazer igual o Eric, desisti. Mas deu tudo certo. bom, pra mim, motivação. Ano passado, quando eu fiz a minha primeira meia em João Pessoa, assim que terminei, me colocaram num grupo Maratona do Rio de Janeiro 2025. Aí o que eu fiz? Mandei assim, vou nada e saí do grupo. Automático, não tinha pretensão nenhuma de fazer maratona. Até porque quando eu fiz a meia, eu fiz sem orientação, fiz assim, com base no que eu sabia e sofri um bocado na prova, porque eu corri igual a Raíssa, só nos sábados, né? Freestyle. Enfim, não queria. Passou o final de ano, passou ali carnaval e eu conseguia só correr nos sábados. Já estava fazendo a planilha da BS já, com o Saulo. Mas aí final de ano, enfim, deu aquela bagunçada. Até que Rafaela falou assim, vou chamar você, vou apresentar uns amigos a você. Bora correr com a gente, vai ser legal, não sei o quê. Aí fui um sábado, foi massa. Fui outro sábado, foi legal. E aí no terceiro sábado que eu fui, eu tinha 12 para fazer na planilha e acabei fazendo 20 ou foi 22, sei lá. Foi. Assim, Acho que pouca coisa. aí naquele dia eu falei, rapaz, me senti bem que só, feliz, animado. Eu falei, acho que dá pra ir, né, pra maratona. Aí Rafaela, querendo, né, me botar fogo no isso, parquinho. aí ela falou, não tinha mais inscrição pra fazer. Ela falou, não, fala com esse cabo aí, ó. Ele tá vendendo a inscrição dele. Aí, enfim, comprei a inscrição e foi isso. Não foi algo assim, de fato, nunca foi algo que eu falei, eu quero fazer uma maratona. Nunca foi algo que eu tinha almejado, mas agora eu já tô querendo na próxima aí, né? Pois na minha foi um sufoco enorme para conseguir a inscrição. Era eu, Eric, Rafaela, todo mundo no site para ver quem conseguia ficar, para quem conseguia fazer a inscrição primeiro. E foi uma loucura. Aí eu disse que se a gente conseguisse, aí eu iria fazer e deu tudo certo. Bom demais, né? Com certeza. Meia maratonista. Minha maratonista. A terceira maratona de Rafaela e a segunda no Rio, né? Por que você escolheu o Rio de novo? Eu tinha muita vontade de fazer a Maratona do Rio pelo que eu via, tipo assim, do pessoal falando da prova em si. Dizendo que tinha realmente essa energia muito boa e tal. E aí, eu sempre quis fazer a minha primeira prova lá.
Comprei em 2023, não deu certo ir, que ele batia com a agenda de trabalho. Aí consegui em 2024. Aí eu gostei tanto que eu decidi ir em 2025. E não descarta a possibilidade de ir de novo em 2026. Porque tanto é boa a prova, quanto eu acho massa o Rio em si. Pra turistar mesmo, tem muita programação que eu curto. Eu gosto da cidade, do movimento, dá pra você fazer muita coisa diversa. Ir lá e fazer, sabe? Eu gosto do Rio. Então, muito por causa disso. Foi 2 anos e não consegui fazer tudo. É. Entendi. Você machucou, né? Na verdade, antes de você ir, você já foi com o pé meio baqueado, Bichado. né? Bichado. E assim, isso acontece muito, eu vejo muito acontecendo em atletas assim que a gente cuida. A gente está muito suscetível a isso quando você se coloca sobre pressão, e não uma pressão psicológica, mas sobre, assim, você tem um objetivo a cumprir e você vai cumprir aquilo. É normal que, enfim, uma maratona não é algo fácil, não é algo simples de se fazer, envolve muito, né? A gente abre mão de muita coisa. E assim, como qualquer outro esporte, a gente acaba levando o corpo ao extremo, né? É normal, não vou dizer normal, é comum que antes da prova alguma coisa dê errado. Então, por exemplo, eu adoeci, totalmente inesperado, tem coisas que a gente não controla. Você ficou com a fascite. Outras pessoas, isso não quando isso acontece, a gente meio que fica naquela ali, tipo, meu Deus, por que comigo? Isso é só comigo e tal, sendo que tem diversas outras pessoas que estão correndo com um monte de problema, né? E, enfim, isso acontece, porque a gente acaba levando o corpo ao extremo. Como é que você encarou o fato de antes da prova você já tá sentindo aquilo? Como é que você encarou, assim, antes da prova? Como é que você foi para a prova sentindo? Então, esse ciclo, eu tinha muita expectativa nele antes de começar, porque eu estava me sentindo bem mais preparada, no sentido de que já tinha outras 2 maratonas e tal, conhecia a prova, então sabia o que era que eu podia entregar e o que é que não e tal. Só que o que foi que aconteceu? Eu tinha uma estimativa de tempo, agora compartilhando. Eu queria fazer a prova em 3 horas e 20. E aí eu comecei a treinar e eu super achava que dava. Só que ali na metade do ciclo eu vi que não ia rolar. Porque o caminho, o processo para conseguir isso tava me custando um preço que eu não estava conseguindo pagar. Eu tinha que rodar muito, eu tinha que fazer uns treinos a mais que eu não estava conseguindo entregar porque eu estava com uma demanda de trabalho muito grande. Eu me mudei, comecei um curso, então a minha rotina ficou muito mais puxada e eu não estava conseguindo fazer isso. E aí eu acho que muito disso influencia até, enfim, no que eu venho sentindo, porque a gente, apesar de não ser profissional, apesar de não ser, de não viver disso, a gente dedica muito tempo, né, muito empenho para chegar lá no dia e conseguir de fato desempenhar e, enfim, para fazer a melhor coisa. E não é sempre que a gente consegue, não é todo treino que funciona, mas apesar de tudo, eu sei que na realidade dos amadores é todo mundo desse jeito, porque é muito o difícil do ciclo de maratona não é você treinar é a parte mais fácil, porque a gente faz isso porque gosta mesmo pelo desafio. Só que quando chega o momento de você conciliar com toda a rotina, e isso eu não falo nem só da parte física, só do desgaste físico, é o desgaste emocional, porque você quer que tudo dê certo, se uma coisa sai da rota ali, já dá uma balada. É o desgaste financeiro, porque não é barato, é muito caro para você entrar num ciclo de prova como esse. Então, eu acho que tudo isso acaba interferindo, né, e ligando de alguma forma. E aí, eu fui para a prova já sabendo que eu poderia sentir o pé, tinha até comentado com o Paulo também, porque uma semana antes eu comecei a sentir, e lá na hora, quando eu comecei a sentir, eu acho que eu já estava até de certa forma conformada. Foi muito frustrante, não consegui fazer aquilo que eu tinha treinado para fazer, só que faz parte também.
não é meu trabalho, não é, enfim, nada nesse sentido. E vai vir outras oportunidades. Eu acho que uma das coisas que você comentou aí, né? Que é até mais difícil. Foi o fato de você ter conseguido ser maleável quando você percebeu que não ia conseguir cumprir com o que você queria. Porque a maioria das pessoas só iria simplesmente forçar mais. Não, eu tenho que conseguir. E ia ser banda voou ali naquele jeito. E aí é o pior, porque a pessoa acaba machucando de alguma forma. Mas eu não, nem se eu quisesse, eu conseguiria forçar mais, porque eu fazia força e simplesmente não ia. Eu sentia muito mais dor quando eu tentava ir um pouco mais rápido. Aí eu tive que aceitar que não era o dia que eu ia conseguir fazer a prova rápido e tal. E aí eu fiquei entre continuar e desistir e abandonar, porque não iria valer a pena. Só que a energia da prova e o pessoal levando, você vai sendo simplesmente arrastado. E aí eu fui, quando eu dei por mim, já estava com 30 e poucos quilômetros, eu disse, agora eu vou terminar. Agora já era. Agora já Tô era. aqui, e tem uma coisa que eu falei pra você na prova, né? Que se eu fizer um comparativo de quando eu comecei a acompanhar você como fisioterapeuta, teve um dia que ela falou pra mim que ela foi correr uma prova aqui e aí, enfim, eu nitidamente vi que ela conseguia ter forçado mais e ela não forçou, e eu vi que ela iria conseguir forçar mais porque ela terminou super bem dançando. E aí ela falou pra mim depois, né, que eu tenho uma cabeça fraca. E aí foi quando eu falei pra ela que na hora da prova, eu falei pra você, acho que lá pelo quilômetro, tipo, chegando no quilômetro 40, eu falei, boy, lembra que você falou que você tinha cabeça fraca? Nem sei se ela vai lembrar. Mas, tipo, o que você fez na hora da prova provou muito pra você de que você consegue ir muito mais longe se você estiver bem. Porque você tem a cabeça boa, velho. Não é qualquer pessoa que faz isso, não. Com a cabeça boa, a cabeça doida, Ou porque agora eu ruim tô toda demais. lascada. Agora eu tô toda... Ou ruim demais. Ó, se eu não tivesse terminado, se eu tivesse abandonado, eu não tava precisando de agulha no meu pé nesse momento, entendeu? Vou tirar, né? Eu... Só tirar. Ah! Prontinho, já era. Saiu? Saiu muito sangue? Não saiu nada. Em relação à fascite Rafa, ela... a gente tem dois fatores. Ela tem esporão calcâneo, então... tá mais suscetível a ficar tendo essas crises de fascite, então a gente precisa ter muito cuidado e ficar sempre fazendo o trabalho preventivo, né? Não é isso? É isso mesmo. E o outro fator onde muitos de vocês vão apresentar fascite é por encurtamento aqui do tendão, tá? Tendão de Aquiles, musculatura de gastrocnêmio, tudo isso. E aí, graças a Deus, até os dois. Aí ela tem os dois fatores, olha aí. Qual foi, quando você estava lá para largar, que você estava aquecendo, qual que era a sensação que passava? Agora você vai fazer 20 movimentos, pode ser que eu vou contando. Vai e volta. Na largada, eu tava com medo, porque eu tava com medo da dor aparecer. Mas aí depois que eu larguei, passou. Foi tranquilo, até ela de fato aparecer, né? O melhor momento, aliás, o pior momento pra mim foi quando eu tava ali com uns 14, 15, porque eu via que faltava muito chão e eu tava sentindo muita dor. E o melhor, eu acho que foi quando a gente passou ali do 36, 37, 38, eu tava me sentindo fisicamente bem, assim, não tava morta de cansada, eu tava só com a dor. E eu lembro que a gente passou em frente ao Airbnb que a gente tava, né? Em frente ao apartamento que a gente tava. Aí eu disse, bom, menino, tô hospedada aqui. Aí ele disse, você quer parar? Você quer ficar? Ele perguntou, ele disse, você quer ficar? E eu disse, não, eu já tô aqui, eu vou até o final agora. Aí ali que pra mim foi a melhor parte, tipo assim, porque eu queria muito ter parado ali. Mas aí ele tava melhor fisicamente, no mínimo, pra ir na frente. E aí eu disse, Bambino, pode ir, porque eu vou terminar. E ele não queria deixar a gente pra trás, com medo de tipo assim, da gente desistir e tal. Foi muito massa, assim, da parte dele. Tipo, É. Ele foi treinador de verdade ali. Foi. Quando ele tava indo comigo,
que a gente chegou em você, aí eu lembro dele até falando pra mim e pra Rony, tipo, pra gente ir, porque como você tava chorando muito na hora, não ia ser bom pra gente receber, tipo, aquela carga. E ao mesmo tempo ele ficou lá, pô, ele ficou puxando você. Depois que a gente se encontrou, foi tipo, ele eu foi- falei, caramba, velho. Ele foi até o final e ele abria o celular e fazia live, brincava, não sei o quê. E a maratona pra ele foi muito isso, assim. Ele disse, ó, eu não fui com experiência de tempo, até porque ele também tava sentindo o Sim, joelho. Mas mesmo assim, ele sentindo o joelho, ainda assim, ele foi a pessoa que passou muita Aham. positividade, sabe? E eu achei isso muito massa. Ele, quando a gente largou, eu acho que no quilômetro, tipo, 5, 6, ele já falou, eita, meu joelho, deu uma pontada. Aí na emoção a gente fala, esqueça isso, vai passar, e não sei o que, se agarra com a dor, ela não vai passar e tal. Aí ele começou a procurar um Dorflex lá, que ele, aí segura aqui, aí procurava um Dorflex. Não acredito não, caiu no chão esse Dorflex. E enfim, mas pra ele deve ter sido uma experiência, eu acho que mais surreal ainda, né? De ter certeza. passado por isso junto com você. Foi aí, tá? A gente vai fazer agora, pode ficar em pé, a gente vai começar a trabalhar a musculatura do seu pé, certo? Primeiro, a gente vai fazer o quê? Eu quero que você faça o seguinte. Pode ficar reta, de frente pra cá, pra mim. Deixa um pé do lado do outro. Um pouquinho mais afastado, um palmo aí de distância, mais ou menos isso. Você vai levantar só os dedões, assim, ó. Deixa os outros dedos no chão. Aí levanta só o é dedão. bom com a gente. Isso aí, vai lá. Então, Eu tô vendo a hora eu cair pra trás. só Daí. o dedão, é difícil mesmo. Ei, Raíssa, aí você, tá? Fez a minha maratona. Vai querer fazer outra lá na frente. Você acha que dava pra ter feito alguma coisa diferente? Tipo assim, você olhando pra trás assim, você falar, rapaz, por que eu fiz isso? Não vale dizer assim, por que eu me inscrevi? Ou tipo, alguma coisa errada que você fez no ciclo, que a gente sabe que você fez várias coisas erradas. Obrigada. Aí tipo assim, você se arrependeu dessas coisas erradas? Você não quer perguntar o que foi que ela fez certo, não? E diga pra gente também no final o que você fez de certo. Vamos lá. A maratona, assim, do Rio, né? A meia, pelo menos. Até o momento é uma experiência única. De vez única. Não é... Tá. Não tenho pretensão de fazer outra mais pra frente. Até porque eu bem não sou sincera. muito, eu não sou muito fã realmente da corrida, de praticar a corrida. Você é fã Mas de eu você- sou fã da corrida no geral. Você- De Rafaela praticando, de você praticando, mas eu não sou. Você é uma grande torcedora. Isso, eu sou o staff. Vamos Pronto. falar sobre isso, é importante, né? Quem quiser ser staff, aí dá certo, mas pra Especialista. correr ninguém me chama. Pós-graduação em história. Especialista em viciada em torcida. Pega um megafone. Ei, sim. Em relação ao ciclo, faltando uns 2 meses, 3 para a meia, eu parei de treinar na semana, porque eu comecei a treinar cross Vamos fazer assim. e Puxando. Isso. não tinha disposição para ir para a corrida. O crossfit ficou como Isso aí. uma prioridade e a corrida para mim no meio da semana tanto fez como tanto faz. Mas eu vi que o crossfit melhorou um pouco o meu Hashtag condicionamento ali no sincerão. começo. E eu passei a ficar fazendo só os longos nos dias de sábado. E para mim deu certo. Porém, eu acredito que se eu tivesse feito os treinos no dia da semana, obviamente eu chegaria lá melhor. Mas eu cheguei bem melhor do que eu imaginava, pelo menos. Foi. Eu Você chegou... tenho da assessoria, viu? Deixa ela. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E aí, mas aí sua experiência como líder de torcida, né? Lá. Ah, essa parte aí é comentar boa. sobre isso. É. O que é que passa quando o Rafaela, por exemplo, eu lembro que quando eu passei de Rafa, saindo do túnel, aí eu sabia que você ia estar pelo quilômetro 21, 22, eu já tava esperando pra passar. Aí eu lembro que eu passei e falei assim, ela tá vindo aí, ela não tá bem não. Ela não tá bem Passa um não. olho deste tamanho. Quando você viu ela chegando, naquele estado, o que é que você sentiu ali? Na verdade, eu senti a empatia dela, porque ela começou a chorar. Uhum. Aí eu disse, mulher, engula esse choro
e tentei alguns metros à frente. Ela foi super empática, foi gritando no meu ouvido com o megafone. Inclusive, porque será, né? Ela não fez isso comigo na meia, talvez. A cara dela pra você, mas você tem um print, né? Tem uma foto da live. É. Aí isso aqui, e Rafaela assim. Mas eu tentei, né, dar uma acalmada nela. Ela veio chorando, dizendo que estava sentindo dor. Aí tentei fazer ela pensar em qualquer outra coisa que não fosse dor. E quando ela se acalmou mais, aí ela foi-se embora. Eu também não ia acompanhar o resto mesmo. Desde o outro doeu aqui, esse babado. Mas a minha experiência no táxi foi melhor do que correndo. Isso aí eu posso estar afirmando. Vamos aqui para as perguntas dos telespectadores. A primeira: o que devemos fazer ou não no pré-prova para evitar prejuízo na programação? Tá. Vamos entender pré-prova como o dia antes da prova. Porque muita coisa pode ser pré-prova, né? Mas um dia antes, por exemplo. Pré-prova, igual a gente brinca, é perna pra cima. E não fazer nada diferente Isso, do não que inventar moda. tá acostumado, né? Por exemplo, a gente pegou um apartamento, não quis ficar em hotel, porque lá a gente tinha liberdade de ter cozinha, essas coisas pra comprar e fazer. comer tudo aquilo que a gente já comia no dia a dia, pra não ter o perigo de ir no restaurante. Tá bom? Dá uma relaxada no pé. Pode falar. Pra não ter perigo de a gente ir tipo, no restaurante e algum preparo diferente, alguma coisa nesse sentido e atrapalhar. Então eu diria que não faça nada diferente do que já fazíamos sempre. É igual, tipo, até a comida a gente procurou fazer. A gente não tinha como cozinhar, a gente procurou o mais limpo possível. Era macarrão com carne e é isso. E o mínimo de molho possível. Uma curiosidade do Rio. Ah, Parmegiana lá é com arroz e feijão. Eu sou indignada. Como é que pode? A gente chegava Nada a procurando ver, massa, pedia feijão, parmegiana e comia com prato de arroz e feijão. Me Gente, eu fiquei... Aí a gente foi num restaurante, né, e pediu pro moço trocar o arroz pelo macarrão. Porque, né, acostumada. A gente parecia que tinha matado uma pessoa. Macarrão? Na parmegiana? É. Sim! sim, gente. Indignada. E aí, o que mais? Vamos lá. Só mais uma disso aí. Próxima pergunta. Se a gente se arrependeu de alguma coisa durante a prova. Você diz já, vai pra frente. Alguma coisa antes da prova? Eu acho que na semana eu me atarefei muito com o trabalho, porque Eu descanso, a gente né? é autônomo, né? Então, falei, velho, vou ficar uma semana aí mais ou menos sem atender, então quem tiver eu vou logo antecipar. E aí a gente foi enchendo a agenda, e dava pra eu ter chegado muito mais descansado lá, até porque eu tenho o desgaste da viagem, né? Então eu acho que isso aí. E, lógico, você trabalhando além, sua alimentação já vai dar uma queda, você não vai conseguir fazer tão perfeito assim, pelo menos pra mim. Então, é isso aí. Era um arrependimento, o que eu teria feito diferente seria isso, teria priorizado mais a prova, assim, nesse sentido. A parte que eu me arrependi mais foi não ter treinado tanto o gel que eu usei na prova. Você se arrependeu de alguma coisa? Eu me arrependi de ter usado muito tênis de placa antes da prova. Eu não tenho o costume de usar tanto tênis de placa, mas aí o tênis da prova chegou, eu disse, não, vou dar uma maciada no tênis. E aí eu não sei se eu pensei que eu era bichona, se eu pensei que, né, que eu era de ferro, mas sabendo já que tênis de placa não me fazia muito bem, muito legal, e mesmo assim usei. Foi burrice mesmo da minha parte. E é o que eu acredito, né, que tenha desencadeado a fascite, tenha me trazido para este lugar aqui. E aí, eu acho que eu não teria utilizado. Não, esse lugar de manca, não é esse lugar PR não, tá? O que achou que foi mais difícil? Foi lidar com a dor ou como se concentrar diante da dor? Faça o seu aí. Faça o exercício. Depois você fala. Vou falar a minha parte. Bom, eu adoeci no dia, acordei doente no dia da prova, tava zerado no sábado. Adoeci. Então, minha dor foi nos pulmões. Depois do quilômetro 25,
comecei a sentir o corpo tipo muito fraco e comecei a tossir bastante. Eu usei muito essa musculatura aqui, tossia, cuspia e secreção e tudo no mundo. Aí beleza, aí foi indo até o 30 ali, meu ritmo caiu muito, mas eu ainda consegui manter assim. Tipo, eu tava correndo pra 5, 5 e 10, eu consegui manter uns 5 e 20 ali. Quando chegou nos 30, inclusive ali no Leblon, aquela reta infinita daquela praia, eu achava que nunca ia ter fim. E aí na minha cabeça eu ficava só correndo aqui pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, e não sentia que, tipo assim, ia acabar. Eu dizia, meu Deus, vou ter que voltar tudo isso. Aí, minha garganta doendo já. Aí, assim, quis começar a dar febre, né? Então, comecei a sentir, tipo, dor no corpo de forma generalizada. Aí foi o momento onde eu falei, rapaz, não vai rolar, não. Aí eu olhava assim, do meu lado, aí passava um velhinho correndo. Aí eu, mas rapaz, como é que pode? E, inclusive, eu pensava em Rafaela. Eu falei, meu amigo, boy, ela tá correndo, chorando. Acaba mole da peste. Aí eu continuava. Enfim, mas tem aquele fator torcida, né? Que a galera é surreal. Só falta entrar assim e empurrar você. Mas foi durão essa parte aí. Na Doeu minha prova eu senti muito a posterior. É tanto que eu falei com a Rafaela no WhatsApp né, durante a prova, dizendo que eu tava sentindo muito. Aí ela disse que eu só continuasse e tal. Tentei me concentrar o máximo possível em outras coisas além da dor, que essa parte é mais fácil, querendo ou não, porque tem muita paisagem, tem muita gente torcendo, muita gente com cartaz, muita gente com megafone, então é mais fácil de distrair em relação à dor em si. Deu tudo certo. Rafaela vai demonstrar pra gente aqui um hip lock agora. Dobra mais esse joelho quando descer. Isso. Eu achei mais difícil lidar com a dor. Eu achei mais difícil lidar com a dor. Porque em relação à concentração, eu não estava pensando muito, não. Eu só estava indo. Eu só estava seguindo o fluxo, seguindo a torcida e tal. Mas o suportado, a cada vez que dava uma fisgada no pé, era muito difícil. É tanto que ano passado eu curti muito a prova. Eu ficava vendo uma bestalhada, olhando para as paisagens, olhando para as coisas. Esse ano eu não conseguia, porque eu só prestava atenção na dor. A dor era a única coisa que a minha cabeça conseguia visualizar. Eu não consegui curtir a prova de forma nenhuma. Foram poucos momentos que eu olhei assim e eu disse, isso aqui é massa, não sei o quê. Porque realmente o foco estava só no pé. Faith on 10 by Tuesday, I'm looking like here we go again. On